Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar de A Odisseia de Christopher Nolan, beleza? Finalmente. Já assisti o filme 3 vezes já, demorei um pouco pra conseguir gravar, pra fazer a minha crítica, etc. Mas tô aqui nesse vídeo pra trazer minha análise completa aí do filme. Vamos lá, sem mais delongas, depois da vinheta. Diga-me do que se lembra. De uma esposa, de um filho. E depois? Nós vencemos a guerra. Ajude-me a ir pra casa. Pessoal, vamos lá, obviamente esse vídeo aqui terá spoilers do filme, tá? Eu vou começar resumindo, assim, dizendo que a Odisseia, eu acho que ele é um filme gigante, sabe? Em muitos sentidos. Mas, assim, não apenas pela sua escala, mas também pelas suas ideias. E é aquilo, né? A Odisseia é uma história milenar, né? De 3.000 anos, 2.700 anos, pelo menos, sei lá, homérica e etc. E esse termo, né, Odisseia, se tornou um sinônimo de uma jornada longa, uma jornada difícil, marcada pelo desejo de voltar pra casa. Mas, aqui eu acho que o Nolan, cara, ele reúne, assim, todos os elementos, vários elementos, assim, que formaram a carreira dele. Ele traz tudo aqui pra esse filme, sabe, pra criar um filme diferente em sua própria essência e feito para a posteridade. Bom, vou começar falando sobre o elenco, né, um elenco à altura do mito. Cara, vou começar dando destaque para Samantha Morton, né, como Cersei. Acho que ela foi eleita pela Variety com a melhor atuação do filme. Eu particularmente não concordo com isso, mas assim, com certeza ela tá muito boa. Ela rouba a cena, na ceninha dela lá, onde ela transforma o pessoal do Odisseu em porcos, etc. É uma cena bizarra, muito boa, e a atuação dela realmente tá incrível, tá incrível. Em contrapartida, a gente tem o Tom Holland, né, que ele tá sendo o mais questionado, né, enquanto a Variety elegeu a Samantha Morton como a melhor, elegeu o Tom Holland como o pior. E assim, eu acho isso uma injustiça, tá? Acho isso uma injustiça, eu vou passar pano pro meu mano Tom Holland, tá? Eu acho que assim, é um fato que, tipo assim, a atuação dele não tá no mesmo, vamos dizer assim, não tem o mesmo impacto de outras atuações do filme, beleza. Mas assim, pra mim ele tá fazendo muito bem o que foi pedido pra ele, sabe? Porque o Telemaco, ele é esse personagem. Inclusive é um pouco parecido com o próprio Peter Parker. Ele é um jovem ingênuo, foi criado sem o pai, em busca de uma referência paterna, né? São alguns elementos que lembram muito o próprio Peter Parker. Então, assim, pra mim, ele tá justamente entregando o que o personagem pede. Talvez até por isso que o Nolan tenha trazido ele pro papel. Mas, enfim, pra mim ele tá entregando, mais uma vez, super bem o que o personagem pede. Então, tá ótimo, sabe? Eu acho que se eu fosse questionar uma atuação do filme, pra mim seria a do Jon Bernthal. Porque, cara, pra mim, o Jon Bernthal, sim, ele tá fazendo, assim, mais uma vez, o Justiceiro, o Shane do The Walking Dead. Só faltou ele falar "Let me tell you something, man", aquele meme lá. Só faltou ele falar isso, porque, cara, tá a mesma coisa que ele tá em Justiceiro, em o The Walking Dead, enfim. Então, pra mim, se alguma atuação deveria ser questionada nesse filme, deveria ser a do Jon Bernthal, tá? Não deveria ser do Tom Holland. A gente tem Robert Pattinson, né? O Robert Pattinson, cara, é impressionante a qualidade que ele tem pra fazer personagens desprezíveis, né? Ele faz isso com tanta naturalidade. E ele é um cara tão legal, né? Quando você vê as entrevistas, assim, impressionante, cara. Ele provoca ali uma repulsa, né? Que a gente sente pelo Antino, né? Nossa, é muito boa. É muito boa. E ele fez o Dama esse ano, né? Que algumas pessoas vão dizer que ele é meio como se fosse o vilão do filme, né? O personagem mais questionável, mais odiável daquele filme. Algumas pessoas vão dizer isso. E ele vai fazer um vilão também em Duna, né? Duna parte 3. Então, é isso. O Robert Pattinson é um cara que todo papel que ele faz, ele tá arrebentando, né? Especialmente como personagens desprezíveis. Parabéns, Robert Pattinson. Vou dar destaque também pra um outro personagem. Ele acaba sendo uma surpresa, né? Porque assim, ele não teve uma grande participação, questão do marketing do filme, o nome dele não foi muito falado, e ele acaba tendo uma importância bem grande no filme, né? Que é o Himesh Patel, o principal companheiro ali do Odisseu, né? Da tripulação do Odisseu e etc. O Euríloco, que, cara, ele tá muito bem também. Ele tá muito bem também. Ele tem uma grande presença, tem muitos minutos de tela e ele tá muito bem também. Tem que dar esse destaque aí pro Himesh Patel. E também vou dar o destaque pro John Leguizamo, tá? Como que ele também tá... Acho que ele tá sensacional também, né? Ele
fazendo o leal companheiro ali do Odisseu. Bem legal as partes ali do Eu Meu. E, cara, esse filme aqui ele responde algumas polêmicas, né? Porque, enfim, eu falei sobre os 2 trailers aqui do filme, então eu já falei sobre esse assunto aqui no canal. Mas a gente teve 2 grandes polêmicas, as 2 maiores polêmicas em questão de elenco foi o Elliot Page, né? E a Lupita Nyong'o aqui no filme, né? E, cara, eu acho muito legal como o Nolan escalou, né, esses 2 atores em seus personagens, porque o Elliot Page, diferente, né, do que algumas teorias e algumas polêmicas diziam, ele não é o Aquiles, né? Ele é o Sinon, um outro rapaz que também tava na Guerra de Troia, enfim. E cara, é isso, o Elliot, ele sofreu um preconceito imenso bem antes do lançamento do filme, por ser um ator trans, né? E eu acho muito legal, cara, quando o Nolan coloca o herói, o protagonista do filme, escrevendo o Sinon, o personagem do Elliot Page, como o jovem mais valente que ele já conheceu, sabe? Eu acho que isso tem um peso simbólico muito grande, assim, sabe? E, cara, pra mim a mesma coisa vale pra personagem da Lupita Nyong'o. Também foi uma personagem que, não preciso nem dizer, né, gente, sofreu muitos ataques racistas, muita gente entrou nesse assunto sobre a Helena de Troia, se a Helena de Troia era branca ou não, se a Helena de Troia nem existiu, né, vamos começar aí, mas enfim, eu não vou nem entrar nesse assunto. É um assunto que depende muito de traduções, de interpretações, de um tempo em que não tratava cor da mesma forma que a gente trata hoje, então assim, é completamente inútil a gente ficar discutindo questão de cor de Helena de Troia, mas enfim, pra mim é muito legal também quando o Nolan coloca a Lupita Nyong'o, uma mulher preta, nesse papel, e ele deixa claro ali, né? Ele coloca isso no filme. Mais uma vez, é esse peso, né? Que eu citei no Elliot Page. A gente tem um peso aqui na Lupita Nyong'o também. Que o Nolan, ele reafirma a Helena como o rosto que moveu 1000 navios. Ou talvez só 500, né? Depois que ela tava com o rosto machucado. Enfim. Cara, é muito interessante. Eu acho que isso vale pros 2 personagens. Os 2 personagens aparecem muito pouco. Tipo, 5 ou 4 minutos ambos têm. O impacto deles, assim, não depende dos minutos em tela. Tem um impacto nas suas cenas. Tanto o Elliot Page quanto a Lupita Nyong'o. E é muito legal a Lupita Nyong'o como Helena de Troia, porque diferente do que foi em Troia, filme de 2004, que foi muito comparado com esse, eu acho que ela tem uma presença, ela pode ter até menos minutos de tela, mas ela tem mais presença, por incrível que pareça. Pra mim ela tem mais presença, personalidade, voz. A gente vê ela falando com o Telemaco ali, pedindo pra ele se desculpar com a Penélope, com a mãe dele, sobre tudo que foi feito com o nome dela, sobre tudo que ela causou, de certa forma, né? Então é isso, são 2 personagens que em poucos minutos de tela, eles têm um impacto, uma personalidade muito interessante, muito legal. Mas, pra mim, a melhor atuação do filme é da Anne Hathaway. E assim, uma coisa muito falada, uma coisa que eu concordo, inclusive, mesmo eu sendo fã do Nolan, a gente tem que falar isso, tem que admitir isso, que o Nolan tem uma dificuldade muito grande em construir personagens femininas, em desenvolver personagens femininas em seus filmes. Mas pra mim, esse filme, ele avança muito nesse aspecto. E pra mim, a personagem da Anne Hathaway, a Penélope, né, ela representa e exemplifica tudo isso, cara, porque ela é aquela personagem que sustentou Ítaca por 20 anos, ela esteve no trono por 20 anos e, cara, todas as cenas dela são muito impactantes. Principalmente a cena, última cena não, né, mas a cena ali perto do final já, onde ela tem uma discussão com o Telemaco, com o filho dela, e ela fala, né, que ela esteve no trono por 20 anos e aquilo não significa nada comparado com os primeiros pelos no rosto do filho, sabe? Aquilo é de um peso gigantesco, expõe essa questão da sociedade construída pra apagar a autoridade, né, das mulheres. Então, pra mim, a atuação da Anne Hathaway aqui, ela combina força, inteligência, medo, vulnerabilidade, sabe? Eu acho que ela consegue passar tudo isso. É isso, cara, ela não é só uma esposa que tá na espera do seu marido, mas ela é uma governante que foi transformada em refém dentro da própria casa, sabe? Então, eu acho que ela tá muito bem nesse filme. Mais uma vez, né, destaco essa questão de que pra mim foi um avanço nessa questão de como Nolan escreve mulheres, né? Pra mim a Penélope é uma personagem muito mais bem construída, muito mais bem desenvolvida do que várias outras, né? Inclusive a própria Anne Hathaway em outros filmes do Nolan, né? E a gente tem um outro personagem também que é a Zendaya como Athena, parecido também com a questão que eu falei do Elliot Page e da Lupita Nyong'o. Também foi uma personagem, uma atriz que sofreu muito hate antecipado. Também tem um pequeno tempo de tela, mas assim, que é completamente fundamental pro desenrolar do filme. A Athena, ela tá sempre observando o Odisseu com uma expressão de julgamento. Acho que nem nós como público e nem o próprio Odisseu, pelo menos pelo que a gente vê ali, não entende muito bem o porquê disso, né? O porquê que ela tá sempre com aquela expressão de julgamento, que ela, né, tá sempre aparecendo em momentos específicos. O filme, ele sabe preservar esse mistério e transformar retroativamente todas as cenas quando apresenta a explicação no final, né? A explicação essa que eu vou falar um pouquinho depois
depois. Acho que a atuação da Zendaya também, como sempre, né? Como sempre, ela tá ótima. Pontual, mas ótima. E um outro personagem que também tá ótimo é o Matt Damon como Odisseu, né? Ele fazendo aqui o nosso herói, né? E, cara, o Odisseu é um personagem muito carregado pelo cansaço, pela culpa, pelas consequências de suas decisões. Que ele não interpreta só um guerreiro ou um homem genial, né? Por exemplo, igual Troia coloca o Odisseu. Tudo bem que o Odisseu não é o protagonista de Troia, né, do filme de 2004. Que o Nolan foca muito nas rachaduras humanas por trás da figura mitológica. Tem essa questão do retorno pra casa com uma jornada também interior, né, não só do retorno físico pra casa, mas também interior, né, de se encontrar antes de encontrar o caminho pra casa. O filme fala muito sobre isso. Tem a cena do Siren Song, né, do Canto das Sereias, que ele descreve o Canto das Sereias, eu tô até arrepiado. É lindíssima, a atuação do Matt Damon nessa cena tá muito boa. Tem aquela questão, né, cara, cada obstáculo do Odisseu nesse filme o obriga a encarar algo que ele tentou abandonar em Troia. A gente vai percebendo isso ao passar do filme e sobre a culpa que ele também tinha da sua maior criação sido responsável por uma destruição inimaginável, né? Eu acho que com certeza dá pra dizer que é uma das melhores atuações assim da carreira do Matt Damon e acho que com certeza já coloca ele também. Pra mim isso vale tanto pra Anne Hathaway quanto pro Matt Damon. Pra mim os dois já são muito bem cotados assim pra indicações no Oscar, né? Tem muita coisa pra acontecer até o Oscar, mas assim, uma indicação é muito provável que venha. Talvez venha até pra Samantha Morton também. Vamos ver como é que vai ser isso. Quero falar de um outro personagem agora, não tanto pela sua atuação, mas pela sua presença, pela sua aura, tá? Ó, que é Agamenon, o Cavaleiro das Trevas. Cara, o Agamenon, ele tá sendo muito comentado no filme e parece que em muitos momentos do filme ele tá lá pra farmar aura. Ele aparece pouco, mas todas as entradas dele são construídas pra causar esse impacto. E cara, o Benny Safdie, não sei se vocês vão conhecer, mas ele é o ator que interpreta aqui o Agamenon, quase não aparece. E eu acho que isso é uma decisão muito acertada do Nolan, porque assim, se você olhar o rosto do Benny Safdie, ele tem uma cara meio de bobo, sabe? Então assim, eu acho que não ia encaixar tão bem com a presença do Agamenon. Então ele basicamente não mostra o rosto do Benny Safdie. A presença do Agamenon, ela é construída pela silhueta, pela postura e também pela atuação física, né? O próprio ator falou sobre isso em algumas entrevistas. Pela sua armadura, né? Já falei da questão da armadura. Foi uma armadura que recebeu muitas críticas em relação à falta de realismo histórico, né? Mas assim, ainda bem que o Nolan não se importa com isso. Porque, mano, a presença que essa armadura traz, né, pro Agamenon é sensacional. E tinha muita gente comparando, né, essa armadura dele com o Batman ou com o Darth Vader. E acabou que, assim, essas comparações são justas e fazem sentido com o personagem, porque ele é uma espécie de Cavaleiro das Trevas dessa história, cara. Não é absurdo nenhum você dizer isso, sabe? A armadura dele, a silhueta dele representa muito essa questão da guerra, da ambição, do poder. E até como uma espécie de espelho pro Odisseu, cara. Porque o Agamenon, isso é falado no filme, né? Ele é aquele personagem que sacrificou a própria filha em troca de ventos favoráveis. Que inclusive deu certo, porque se vocês vão lembrar no filme, ele é o primeiro a chegar em casa depois da Guerra de Troia. Odisseu, pô, né, demora 20 anos. O Menelau demorou mais também. E ele é o primeiro a chegar. Então, né, ele teve de fato os ventos favoráveis. Por mais monstruoso tenha o que ele tenha feito, né? Enfim. Mas isso fica muito claro também desde o filme Troia de 2004. Você assistiu, cara. O acontecimento envolvendo a Helena, né? Da Helena ter sido levada pra Troia, é só uma desculpa. É só uma desculpa pra ele invadir Troia, derrotar um inimigo e ampliar o seu domínio. O objetivo dele era se tornar o rei de tudo. Ele não se importava com escrúpulos, né? Ele não tinha escrúpulos pra chegar nesse caminho. Um caminho que, assim, o Odisseu, ele tenta não seguir. Inclusive, é muito interessante uma cena em que, logo depois da Guerra de Troia, quando o Odisseu tá saindo e tal, ele vê o personagem do Agamenon, né, os barcos do Agamenon indo pra um lado, e o Euríloco fala com ele, não, ó, o Agamenon tá seguindo um caminho ali que acho que é mais fácil, né, por que a gente não segue ele? E o Odisseu fala que ele tem mais bocas pra alimentar e tal, que ele cansou de já seguir o Agamenon por muito tempo. Isso não é só uma questão geográfica, mas tá no subtexto do filme, né, ele não quer se tornar aquele personagem que não tem escrúpulos, aquele personagem que se entregou às trevas, aquele Cavaleiro das Trevas. Eu acho isso muito interessante, acho o personagem do Agamenon interessantíssimo, né, como essa questão do espelho, como essa questão de farmar aura. Um detalhe, caso vocês não saibam, uma curiosidade, é que o Agamenon, ele é antepassado a Paul Atreides, beleza? Paul Atreides, personagem de Duna, protagonista de Duna, Lisanna Gaib,
ele é da casa Atreides. A casa Atreides são os descendentes de Atreus. Atreus é o pai do Agamenon. O Menelau, que é irmão do Agamenon, até cita, né? Eu sou Menelau, filho de Atreus. E isso é uma questão, inclusive, que, assim, o próprio... Eu não vou lembrar o nome agora, mas o próprio escritor de Duna é o Frank Herbert. Ele fala isso. E ele fala como sobre essa questão da destruição, da tragédia segue essa família. Desde a época do Agamenon, né? Então ele voltou pra casa, ele sacrificou a própria filha, depois voltou pra casa. A mulher dele matou ele, né? A Climestra, não sei como se pronuncia exatamente. Pois o filho dele é obrigado a matar a própria mãe pra vingar ele. Então, assim, é uma família marcada pela tragédia desde essa época. A gente vê o que acontece em Duna também. Então, mas é muito interessante, né? Como dois personagens, assim, dois dos maiores farmadores de aura do cinema moderno são parentes. É muito interessante. Cara, eu tenho que citar a experiência IMAX, porque assim, teve muitas polêmicas em relação ao IMAX, que, só poucas salas no mundo rodam a película IMAX 70mm e aqui no Brasil não tem nenhuma, então a gente não vai ver um filme da forma que o Nolan fez. Mas, gente, o Nolan, ele tá só criando demandas, sabe? Ele tá trazendo a experiência cinematográfica, colocando isso como algo muito pesado, algo muito importante. Independente se você vai ver no IMAX 70mm, se você vai ver no IMAX que a gente tem aqui no Brasil, normal, vamos dizer assim, se você vai ver numa sala de cinema qualquer, ele quer te levar pra melhor experiência cinematográfica possível. Se você não pode ir no IMAX 70mm, vai no IMAX normal. Se você não pode ir no IMAX normal, vai no cinema normal, mas assim, não vai ver esse filme na sua casa, no TikTok, dividido em 30 partes. Vai ver no cinema. É só isso que o Nolan tá tentando trazer, a experiência do IMAX normal, tá? Eu não vi em 70mm, vi aqui em São Paulo mesmo, no IMAX que a gente tem aqui. Inclusive aqui, ó, do Anália Franco, beleza? Do UCI Anália Franco, ganhei aqui o cardzinho. É considerado uma das melhores experiências que eu já tive no IMAX. O som desse filme é bizarro. Quando eles furam o olho do Ciclope, ele dá aquele grito, você sente aquele grito entrando na sua alma. Aquela cena do barco, onde a tripulação do Odisseu finalmente acaba morrendo ali toda. Bizarro, cara. Eu tô arrepiado de imaginar. Você fica ali, cara, aquele som, aqueles flashes vindo. Mano, é de passar mal quase, assim, sabe? O filme, ele passa muito essa sensação. O peso do mar, das batalhas, das criaturas. É, com certeza, uma das experiências mais bizarras que eu já tive, assim, no cinema. E é muito interessante como essa questão do IMAX tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos que, vamos dizer assim, poderiam ser negativos. Por quê? O IMAX, ele coloca o IMAX 70mm foi as câmeras que o Nolan utilizou pra gravar todo o filme, foi o primeiro filme gravado inteiramente nessas câmeras IMAX, né? Tem alguns filmes que eles gravam algumas cenas em IMAX, que foi o filme inteiro, todos os diálogos, tudo. E isso é um desafio muito grande, porque as tomadas, né, os takes, eles têm que ter no máximo 3 minutos, né? As câmeras, elas só aguentam gravar por no máximo 3 minutos seguidos, né? Obviamente, isso traz uma necessidade do filme ter mais cortes, inclusive nas cenas de diálogo. Corre o risco, né, da narrativa parecer muito fragmentada, enfim, de não funcionar direito, e aí eu tenho que destacar o trabalho da Jennifer Lame, que é a montadora do filme, obviamente, né, do Nolan também, escreveu o roteiro, é o diretor, mas da Jennifer Lame, ela é inclusive a montadora dos 6 últimos filmes do Nolan, Tenet, Oppenheimer e a Odisseia, e ela também é a montadora de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, que também foi um filme que passou por muitos problemas nos seus bastidores, né, então assim, com certeza foi um trabalho muito complicado pra Jennifer Lame, mas que pra mim ela entregou um ótimo trabalho, um ótimo filme junto com o Ryan Coogler lá também. O mesmo vale aqui pra Odisseia do Nolan, tá? Então foi um trabalho difícil, mas que saiu muito bem. Vi muita gente citando isso, né? Que por trás de todo grande diretor tem uma grande montadora, né? Isso vale muito pro Nolan, pra Jennifer Lame, mas também pro Martin Scorsese e pra Thelma Shoemaker, né? Que montou alguns dos principais filmes dele. E isso fala muito sobre Hollywood, né? Porque o trabalho de montador era um trabalho muito subvalorizado, vamos dizer assim, né? Então tinha a devida valorização. Por isso que muitas mulheres acabavam tendo espaço nesse trabalho específico. Olha só como Hollywood funciona, o mundo, né? Não só Hollywood. Interessante aí. E assim, pra finalizar sobre essa questão da montagem, a Odisseia virou esse sinônimo de uma história gigante, uma história que não cansativa, né? E o filme, pra mim, ele não soa desse jeito de forma alguma. As 2 horas e 52. Não vou dizer que você não sente, mas assim, passa de boa, sabe? Você não fica cansado em momento nenhum. E pra mim é um grande mérito de Nolan e também da Jennifer Lame. Outra parte técnica que eu tenho que citar é o Ludwig Göransson, certo? Que é o compositor aqui da trilha sonora. E, mano, pra mim ele tá arrebentando mais uma vez. Eu não acho que a trilha sonora completa, né? Todas as faixas
do álbum, eu não acho que, por exemplo, seja a melhor da carreira dele. Tem o exemplo de Oppenheimer. Oppenheimer é o filme inteiro, sabe? Com várias trilhas, várias faixas, músicas diferentes, mas o grande destaque no filme, sabe? Pra mim aqui em A Odisseia é muito mais contido. Não tem várias faixas que vão se destacar muito, é mais contido. Mas a tema, né, do Odisseu nesse filme aqui, que é a faixa Siren Song, né, que é quando ele cita ali como que é o canto das sereias, depois mais na parte final a faixa Odysseus, pra mim elas são, tipo assim, já é um clássico, assim, é tema que já nasce como um clássico do cinema moderno. É sensacional, sensacional. E é muito interessante também porque o Ludwig, ele fez toda uma pesquisa histórica, né, pra esse filme. Ele não usou orquestra tradicional, sabe, porque ele nunca faz o básico. Ele usou muito instrumentos, né, que eram provavelmente tocados naquela época, usados naquela época em que se passa a Odisseia. Então a gente tem o aulo, lira, gongos de bronze, vozes e sintetizadores, né? Ele usa tudo isso assim pra criar esse mundo. Pra quem não conhece a carreira do Ludwig, isso é algo muito comum pra ele, de mergulhar em culturas, sabe? Ele mergulhou na cultura africana pra criar as músicas de Wakanda, de Pantera Negra, mergulhou nas culturas maias e mesoamericanas pra fazer a trilha sonora de Wakanda para sempre, né? Pra representar ali a Locan, o Namor, enfim. Tem a questão do blues em Pecadores. Ele é um cara que ele nunca faz o básico. Ele nunca faz o básico. Ele vai sempre se mergulhar de cabeça em um trabalho. Não é à toa que ele já tem 3 Oscars, né? Pantera Negra, Oppenheimer, Pecadores e assim. Ele vem forte por quarto. A realidade é essa. Ele vem forte por quarto e pra mim, pra se tornar um dos grandes compositores da história do cinema, pra mim é isso assim, sabe? Uma outra coisa interessante de falar sobre a questão do som, muito interessante como o filme tem alguns elementos de terror, e a experiência da IMAX justamente ajuda a levar isso pra um outro patamar. Então, cara, a gente tem a cena do Ciclope, a cena da Circe, inclusive tem muita gente falando, pô, o Nolan poderia dirigir um filme de terror, porque ele dirige muito bem os terrores, né, o terror nessas cenas específicas, é sensacional. E eu acho muito interessante também como, assim, o Nolan, ele não tem medo de pegar uma história homérica, uma história milenar. Cara, colocar elementos que, assim, elementos pra mim levam muito por cima do super-herói. Elementos que ele mesmo ajudou a popularizar. Então tem algumas cenas de ação, alguns momentos de entradas, armaduras, silhuetas, sabe, que lembra ali elementos do cinema do super-herói. Eu acho isso muito foda. Oppenheimer também tinha isso, sabe? Então tô muito fã do Nolan por conta disso. E também por conta de, tipo assim, mano, ele colocou o Travis Scott no filme pra fazer um papel, pra fazer a música do filme, entendeu? Uma das músicas do filme. Tipo assim, é curioso, sabe? Você vai pegar um rapper, um trapper, colocar ele num épico homérico, tá ligado? Tipo, o Nolan coloca e ele faz funcionar, tá ligado? Ele faz funcionar. Inclusive, ele já tinha colocado o Travis já tinha feito uma música pra Tenet também. Cara, em que mundo você imaginaria esse duo, né? Christopher Nolan e Travis Scott. Acho isso muito foda, cara. Vamos lá falar do grande ponto do filme, que é a questão da lei de Zeus, né? É a grande questão ali que o filme coloca, né? Que a gente sempre tem que tratar. Os estrangeiros e visitantes devem ser recebidos com respeito porque eles podem ser deuses disfarçados. Esse é o grande ponto que no começo do filme eles já tratam. E, né, a jornada do Odisseu é construída ao redor da violação dessa lei, né? Ele tem o cavalo de Troia como a bomba atômica do Odisseu, sabe? E quando a gente faz essa comparação, não é uma comparação de rebaixar o filme, de falar, ele fez a mesma coisa que ele fez o Oppenheimer. Mas assim, pra mim tem um paralelo claro. Não só com Oppenheimer, mas também com Tenet, tá? E eu vou explicar pra vocês. Tem muita gente já citando esses 3 filmes como a trilogia da posteridade. E por quê? Vocês lembrarem de Tenet fala muito sobre um protagonista que ele literalmente não tem um nome, ele é chamado de O Protagonista. O personagem do John David Washington, ele não tem um nome, ele é chamado de O Protagonista, só. E assim, ele mesmo fala no filme, né? Ninguém se lembra da bomba que não explodiu. Em contrapartida, em Oppenheimer, a Odisseia, o nome dos seus protagonistas está literalmente no título do filme, né? Então são de fato as pessoas que fizeram a bomba explodir, né, de certa forma. Então eu acho muito interessante esse paralelo que o Nolan fez entre esses 3 filmes. E é isso, né, cara? Tanto o Oppenheimer quanto o Odisseu, que são esses 2 protagonistas que criaram algo acreditando estar fazendo o necessário e, enfim, né, e acabaram se arrependendo depois. E é aí, né, nessa grande cena em que tem essa questão que o filme vem forte, assim, que o filme se torna, sabe, pra posteridade, que ele explica finalmente a personagem da Athena, né, da Zendaya. Teve muitas interpretações que o pessoal foi falando. Pra mim, a minha interpretação foi: forma assumida pela Athena no filme é de uma
jovem, talvez uma sacerdotisa, uma jovem que trabalhava no templo, alguma coisa ali de Atena, foi morta e decapitada durante a invasão de Troia. E é por isso que a Atena assume essa personalidade para justamente obrigar o Odisseu a encarar os seus pecados. Pô, isso eu fico arrepiado mais uma vez só de citar isso, que é uma ligação que o Nolan faz ali, cara, que é sensacional. Acho que é nesse momento que o filme, sabe, ganha grande potencial, o seu grande mérito, né, dessa revelação concentra os temas do filme, né, de culpa, guerra, hospitalidade, responsabilidade. Então o Nolan utilizou, né, da divindade dele, Atena, e Troia tinha um templo também dedicado para Atena, ele utilizou disso para dar aquele presente que acabou sendo a destruição de Troia. Então ele feriu, ele não só feriu, né, ele profanou de certa forma a lei de Zeus, né, então por isso que ele se sente tão culpado, né? Então quando o filme, cara, ele traz essa sequência, nossa, é transcendental, assim, é bizarro, cara. Indo pros finalmente, a gente tem ali na parte final, batalha, quando o Odisseu volta, é muito interessante a volta do Odisseu, como ele vai construindo tudo aquilo, e a gente tem a batalha contra os pretendentes. Pô, inclusive, aquela cena do Odisseu armando o arco, né, pegando aqui, ó, e a trilha sonora, né, junto com o negócio do arco, nossa, sensacional, bizarro. Mas, eu acho que a batalha, ela é legal, eu acho que isso é um ponto legal, tipo assim, o Nolan não tem medo de botar uma batalha gigantesca no filme dele, e beleza. Acaba não sendo o ponto maior do filme. Acaba tendo muita pessoa, a coreografia de luta exatamente não é das melhores, acaba ficando meio perdido, tudo bem, tá ligado? Tudo bem, porque quando ele mata lá o personagem do Antino, todo mundo, porra, é isso aí, caralho. E a gente fica feliz pra caramba. Então, assim, não tira o brilho do filme, mas eu acho que, sei lá, talvez essa batalha poderia ser um pouco mais curta, ter menos pessoas envolvidas. Eu acho que ficaria um pouco melhor. E logo depois disso, né, o filme, ele basicamente prepara uma conclusão trágica, né? Ele faz a gente pensar que o Odisseu vai morrer assim que ele chegou em casa e viu a Penélope, né? Mas eu acho muito interessante como o Nolan, ele rejeita essa solução que fosse mais óbvia e ele entrega pro nosso protagonista um final feliz, marcado por perdas, consequências e etc. Ele entrega um final feliz, então eu achei isso muito legal, cara, sendo bem sincero. E é isso, foi um vídeo mais longo do que eu tava esperando, falei bastante sobre a Odisseia, sobre todos os pontos principais. Pra mim, eu reforço isso, né? O filme, ele fala muito, ele tem muito esse subtexto de sobre receber bem o estrangeiro. Fala muito sobre culpa, responsabilidade, consequências, assim como Oppenheimer também falava. Mais uma vez, destaco, acho muito legal como o Nolan valoriza o Sinon, né? O personagem do Elliot Page como o jovem mais valente que ele conheceu. Ele valoriza também a Helena, né? A personagem da Lupita Nyong'o como o rosto que moveu 1000 navios, né? Depois de inúmeras polêmicas, inclusive com o Elon Musk, sabe? O Nolan coloca aquilo no filme dele e ele valoriza isso, sabe? A gente tem a questão da força da Penélope, sobre a jornada do Odisseu ser muito mais, acontecer muito mais dentro dele próprio. Antes de recuperar Ítaca, ele precisa reconhecer o que ele fez, antes de reencontrar sua família, ele precisa encarar quem ele se tornou, e antes de encontrar o caminho pra casa, de fato, ele precisa encontrar a si mesmo, né? Então, eu acho isso muito interessante. Cara, o Nolan, ele pega uma história de, como eu falei, quase 3.000 anos e transforma em algo muito contemporâneo, né? Isso é mérito de um dos grandes, o maior diretor de sua geração, pra mim já é um dos maiores diretores da história do cinema. Eu acho que o filme é perfeito. Eu citei aqui uma coisinha ou outra que achei que poderia ser melhor, mas eu acho que a grandeza dele não depende da perfeição, sabe? Pra mim, a Odisseia, ele já nasce como um novo clássico do cinema moderno, sabe? E ele é isso, ele é uma obra diferente, poderosa e feita pra posteridade. Pra minha crítica do filme, e finalizo o meu vídeo aqui com isso também. Mesmo o filme não sendo perfeito, é 5 estrelas, gente, é 5 raiozinhos, a gente tem os nossos raiozinhos aqui. 5 raiozinhos pra Odisseia, pra mim é o melhor filme do ano até agora, talvez o melhor filme da década também, a gente tem alguns grandes concorrentes aí, mas assim, ele tá nessa briga, e tá na briga também pra ser o melhor filme do Nolan. No meu coração, eu tenho muito Interestelar. Interestelar é um filme que tá no meu coração, tá no meu top 4 do Letterboxd. Mas assim, vamos ver, né? Vamos ver com o tempo como que a Odisseia vai, sabe, continuar no meu imaginário. Mas só de eu considerar ele pra bater ali com a Interestelar, que é um dos meus filmes preferidos da vida, já mostra o tamanho desse filme, né? Ninguém pode ficar entre mim e meu lar. Nem mesmo os deuses.
Falei bastante de Odisseia, comenta aí o que você achou do filme, tá? Quais são os seus pensamentos sobre todos esses pontos que eu trouxe aqui. Deixa aí o seu comentário também se você acha que é o melhor filme do ano, você acha que é o melhor filme do Nolan. Deixa aí todas as suas opiniões, beleza? A gente lembra, esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para as principais plataformas de podcast. Estamos em todas elas. Se você estiver aqui no YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, deixa uma boa avaliação aí pra gente, que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, porque sempre tem vídeo novo, novidades, notícias. A gente tá colocando lá, teve cobertura completa de Odisseia, a gente falou sobre tudo, todas as notícias, os pormenores do filme. Minha crítica também, né, em forma de texto, tá disponível no nosso blog, então se você quiser ler depois, basicamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo de uma forma mais resumida, tá lá, beleza? Mas é isso, pessoal, valeu, falou!